Vamos resolver então o exercício proposto aí, que foi avaliado aí para vocês terem pelo menos aí, o gabarito. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver o exercício é o que? Modular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a menor cota, menor parte desse objeto, desse desenho, e vai chamar isso de um módulo, certo? Então, o que é essa espessura aqui, né, dessa parede, ou essa, enfim, todas elas são a mesma. Aí a gente usa a ponta da lapiseira, certo? Para a gente setar o tamanho desse módulo, certo? É o nosso auxílio aqui. Então, ó, setamos isso aqui e agora a gente começa a modular. Então, essa parede aqui, ela vai ter 3 módulos. 1, 2, 3, certo? A gente tem que tomar cuidado que essa parede aqui ela é um pouquinho menor que essa, certo? Então, se a gente reparar aqui, depois eu vou traçar umas linhas auxiliares, a gente percebe. Então, essa parede aqui tem 3, só que tem mais essa parte aqui. Então, essa profundidade aqui, ela vai ter 4 módulos, tá? A nossa altura, então a gente pode cotar por aqui. Então, 1, 2, 3. Então, a gente vai ter 3 módulos de altura. E a nossa largura, né, que é a maior parte do objeto, uma dica que interessante a gente usar, tem algumas marcações do módulo que a gente já ganha ela de brinde, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa espessura, se a gente traçar uma linha auxiliar aqui, a gente vai identificar esse um módulo aqui, aqui é a mesma coisa. Então, a gente sabe que aqui tem um módulo, aqui tem mais um módulo, falta a gente cotar só essa parte aqui, tá? Então, o que eu já tinha feito, e aí a gente, aqui tem 4 módulos, certo? Então, são 4 módulos aqui, mais esses 2. Então, a nossa largura vai ter 6, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa solução. Agora a gente vai traçar aquela cruz, aquelas linhas auxiliares, certo? Então, e aí a gente vai começar a resolver esse nosso desenho. Tem alguns detalhes importantes nesse desenho. Reparem, aqui essa é a vista que nós vamos desenhar, certo? E esta vista aqui, ela é o quê? Ela é uma vista lateral direita, certo? Então, vista lateral direita. Essa vista aqui, ela vai ser desenhada aqui, certo? A nossa vista frontal vai ser aqui, que é esta aqui, certo? E a nossa vista superior, certo? Que é essa aqui, vista superior, que vai ser desenhada aqui, certo? Então, reparem, é uma distribuição um pouquinho diferente de alguns outros desenhos que a gente faz. Então, já marcamos, identificamos as vistas, e aí agora a gente pode fazer essa marcação de módulos, já aqui para começar a resolver o exercício, ou eu quero falar um pouquinho desse corte. Reparem que tem um corte, né, como se tivesse passado uma faca e cortado uma parte desse objeto. E aí esse corte está inclinado em 2 direções, certo? Então ele é um corte com uma inclinação oblíqua, né? Então, o que vai acontecer? Esse corte, a gente vai ter que usar referências de uma vista na outra para a gente conseguir resolver, certo? Porque senão a gente não vai conseguir identificar uma coisa que também é mais uma dica. A gente nunca cota superfície inclinada, certo? A gente nunca vai cotar uma superfície que está inclinada, uma linha diagonal. Por quê? Porque isso aqui é uma representação tridimensional e acontece uma distorção nessa representação. Então, se a gente cotar uma linha inclinada, essa cotagem ela não vai estar adequada, ela vai estar errada, certo? Porque o que a gente enxerga aqui, às vezes, não é o comprimento real daquela linha, certo? Então, nunca cotar linha inclinada. A gente sempre desenha essas linhas inclinadas por referência, certo? Por referência. Então, a gente sabe, por exemplo, que essa linha inclinada aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode extrapolar ela, ó, extrapolar ela aqui, e aí, para a gente ver se essa linha aqui, ela é, digamos, do mesmo plano, né, que essa aqui, a gente pode traçar, ó, uma linha paralela a essa aqui, certo? Mas começando desse ponto. Então, ó, reparem, aqui e aqui. Aqui é a mesma coisa, certo? A gente traça uma linha paralela aqui. Então, reparem, ó, que a gente
tá fazendo o plano ali de corte. Aqui é a mesma coisa, a gente pode traçar uma linha auxiliar para ver se esse K é o mesmo, ó. Reparem, aqui, certo? Então, olha só, dessa forma aqui, a gente consegue identificar esse plano, ó. Perceberam? Que esse plano inclinado, ó, ele vem até aqui, ó, até o finalzinho do desenho. Então, aí, com isso, a gente vai conseguir fazer essa nossa modulação, certo? Então, vamos começar. Vou começar aqui já modulando. Então, beleza. Vamos começar fazendo a parte, digamos, mais fácil desse desenho. Então, que é essa paredezinha aqui, né? Então, a gente pode já modular isso daqui, certo? Isso daqui vai ter quantos módulos, ó? É esse um aqui, mais esse um aqui. Parece mais, mas não é. Então, essa parede, né? Vamos fazer aqui, são 2 módulos, com os 3 de altura. 1, 2, 3. Então, vai ser isso daqui. Essa parede toda, ela vai vir, né, até um módulo antes do fim, toda ela na mesma altura. A gente pode fazer aqui, pode traçar esse cara. E a gente tem essa parede aqui. Então, reparem, essa parede, quando a gente olhar ela de frente, essa parte inclinada, ela vai estar deitada, mas quando a gente olha de frente, a gente enxerga ela reta, certo? Então, né, o esboço inicial desse nosso desenho é isso daqui. Mas está pronta essa vista? Não. Por quê? Porque tem essa linha aqui, ó, que desce, certo? E aí a gente tem que tomar esse cuidado aqui para fazer essa linha adequada. Então, essa linha, o que acontece? Ó? Essa linha que está nessa parte, ela começa aqui e, teoricamente, ela termina aqui, certo? Então, a gente teria que traçar essa linha dessa forma. Então, é isso daqui que vai acontecer, certo? Só que aqui, ela aparece, ó, em um módulo de altura, porque esse cara está recuado e também está inclinado. Então, a gente marca esse um módulo aqui, certo? E aí, só que ela tem a mesma inclinação que esse cara aqui, certo? Então, ela é paralela. Então, a gente faz isso daqui, certo? Então, reparem, ela está um pouquinho para cima, né? Tá pronta essa vista? Ainda não. Por quê? Porque aqui tem uma linha escondida, certo? Que é em um módulo, que é aqui, certo? Agora tá pronta essa vista? A princípio, ela tá pronta. Depois a gente só tem que apagar essas linhas auxiliares aqui para não gerar nenhum tipo de confusão, certo? Vamos fazer agora a nossa vista superior. Então, olha só, aqui ela ocupa todo o espaço. Então, a gente pode... Ó, eu vou traçar uma linha auxiliar aqui só para já ter essa referência. Aqui e aqui. Lembra que eu comentei que esse cara aqui tinha um módulo a menos? Então, na verdade, essa parede aqui, ela vai acabar aqui, um módulo antes do fim. Ela tem um módulo de espessura, ó, que eu puxo já direto daqui. É isso daqui, certo? Então, essa nossa parede, inicialmente isso daqui. Esse cara aqui, a gente está vendo de cima, ó, vai ser em um módulo, então eu puxo também essa referência de um módulo aqui. E esse cara aqui, né, ele tem essa curva, né, então ele vem até aqui e tem essa curva em mais um módulo, que eu posso puxar daqui, ó, essa referência. Que é esse cara aqui, ó. Então, já está feito mais ou menos o esboço. Deixa eu apagar essas linhas excedentes. Então, inicialmente, o nosso esboço desse desenho vai ser isso aqui. Reparem, eu não fiz as linhas inclinadas ainda. Por quê? Porque essa é a parte mais delicada
e a gente pode deixar ela por último. É mais interessante a gente fazer esse, digamos, contorno geral do desenho e depois a gente parte para essa parte um pouco mais complicada, porque aí toda vez é só a gente usar algum tipo de referência, certo? Então, olha só, essa linha aqui a gente vai observar na nossa vista superior, certo? Ó, então, ela começa aqui, então esse ponto é equivalente a esse, certo? E ele acaba, ó, se a gente puxar essa referência aqui, ó, ele acaba exatamente aqui, essa linha, certo? Então, o que que acontece? A gente pode traçar essa linha auxiliar dessa forma, certo? A gente pode traçar toda ela só para ficar mais fácil de fazer o desenho. Ó, seria isso daqui. E aí depois a gente apaga essa parte excedente, certo? Então, ó, essa vista superior seria basicamente isso. Reparem, essa superfície aqui, ó, eu vou marcar. Essa superfície aqui e essa aqui, quando a gente olha de cima, ela vai acumular, tá? E ela vai ser equivalente a essa superfície aqui, que eu vou achurar aqui fraquinho, porque depois tem que apagar, e essa aqui, certo? Então, essa superfície aqui é essa aqui, ok? Então, reparem, essa parte aqui, ela é mais, é um pouco mais fácil de fazer, agora a gente vai para a vista mais complicadinha, que é essa daqui, certo? Que é a vista lateral direita. Então, essa parede aqui, ela tem aqui, no caso, 3 módulos, certo? Então, e ela tem essa altura aqui. Então, a gente pode fazer aqui, ó, 3 módulos. Eu vou fazer só esse retângulo como referência, depois a gente já vai ajustar isso daqui. Repare, essa linha aqui, ela começa em um módulo. Então, eu venho aqui, marco aqui um módulo, tá? E ela vem até onde? Até esse um módulo aqui, certo? Esta linha aqui. Então, ela tem este cara aqui, certo? Só que, o que que acontece? Tem mais essa linha aqui que a gente tem que fazer, que ela vai estar um pouquinho acima, certo? E aí, como é que a gente vai enxergar essa linha aí, certo? A gente tem que puxar algum tipo de referência, certo? Então, a gente vai verificar que aqui, ó, ela está em um módulo e meio. Ela começa em um módulo e meio, tá? E ela é paralela. Então, a gente tem aqui esse módulo, a gente põe mais, a gente mede esse cara, ó, a gente mede, marca um módulo, divide no meio esse um módulo, certo? E faz essa linha paralela, certo? Então, a princípio, essa é esta superfície aqui, tá? Aí a gente ainda tem esse cara aqui, que ele tá um módulo, né, pro lado, então ele vai ser aqui. E tem esta linha aqui, certo? Que a gente também vai ter que modular, tá bom? Uma outra forma de a gente identificar onde fica essas duas linhas é a gente puxar essa informação aqui da vista superior. Isso aqui ela é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de puxar, porque como é que a gente faz traz essa informação de forma coerente, né? A gente traça uma linha aqui em 45 graus e a gente pega esse ponto, certo? E rebate aqui e depois rebate aqui para cima, certo? E a gente pega este ponto e este ponto para fazer isso. É uma forma, certo? Acaba ficando um pouquinho mais complicado, mas é possível de ser feito. Quando a gente consegue modular esses detalhes aqui, é melhor, certo? Porque esse tipo aqui no desenho à mão livre, né, passar esse tipo de informação acaba ficando, às vezes, a informação fica meio pobre, tá? E aí,
essa última parte aqui, então, dessa nossa vista aqui, da vista lateral, a gente ainda tem esta linha aqui, que reparem, elas são todas linhas paralelas e esse cara começa bem aqui, então ele começa bem aqui. E aí, como ela é paralela, é só a gente puxar a linha paralela, não importa muito onde vai cair aqui nesse módulo, certo? Que daí essa pontinha aqui vai ser esse cara aqui. Tá pronto o desenho? Ainda não, porque tem esta linha aqui escondida, certo? Que a gente está olhando daqui para cá, ela fica escondida, ela está em um módulo, então, que é esse cara aqui, certo? Então, o desenho está pronto. Princípio, agora, ele está resolvido, certo? É só a gente apagar essas linhas de chamada, passar uma linha definitiva e está concluído